Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme O Telefone Preto, que é o novo filme de terror do Scott Derrickson. Esse filme é o novo queridinho aí entre os fãs de terror e entre os críticos, e tem motivo para isso. E é sobre isso que eu quero falar hoje, então vamos conversar um pouquinho sobre o filme? O Telefone Preto é baseado em um conto escrito pelo Joe Hill. Joe Hill, para quem não sabe, é o filho do Stephen King. E ele lançou esse conto em uma coletânea chamada Fantasmas do Século XX, que recentemente foi rebatizada para O Telefone Preto e Outras Histórias. A verdade é que O Telefone Preto é apenas um dos contos que consta nessa coletânea, que tem muito conto muito bom. Mas vamos lá, do que se trata esse filme então? A trama ela acontece na década de 70 e acompanha o jovem Finney, interpretado pelo Mason Thames. Ele é um adolescente cheio de problemas, tanto em casa quanto na rua. Então, ao mesmo tempo que ele precisa lidar com bullying na escola, ele também precisa lidar com um pai que é violento, alcoólatra e abusivo. E se isso ainda não fosse suficiente, ainda tem um sequestrador que está sequestrando jovens mais ou menos na idade dele naquela região. E possivelmente matando esses jovens também. Certo dia, quando ele está voltando da escola, o Finney é sequestrado por esse cara e é mantido em um cativeiro, que é um porão onde tem apenas um colchão, um vaso sanitário e um telefone preto. O telefone preto em si não funciona, tanto é que a gente vê que o fio está cortado, mas isso não impede que, em certo momento, esse telefone comece a tocar. E do outro lado da linha estão justamente as outras vítimas daquele sequestrador. Como dá para perceber nessa sinopse que eu acabei de falar, existe uma certa disparidade entre aquilo que a gente pode chamar de natural e de sobrenatural nesse filme aqui. Isso acontece porque o conto do Joe Hill, além de ser bem curtinho, ele é muito mais direto ao ponto. Então não tinha muito material ali para se basear um longa-metragem inteiro. E nesse processo de adaptação do conto foi necessário então criar muita coisa específica para o filme. Foi necessário, como eu disse, preencher as lacunas que o conto deixava. E o Scott Derrickson, que também é co-roteirista desse filme aqui, ele optou por preencher com a sua própria experiência de vida. Então muito do que a gente vê no início do filme, seja a violência que acontece na escola ou a violência que acontece dentro de casa, são coisas que ele próprio presenciou enquanto ele estava crescendo. E talvez seja por isso que ele mostra essas cenas de violência com tamanho realismo. As cenas de violência entre os jovens, ou então da violência que acontece dentro de casa, são mostradas de tal maneira que é angustiante ver aquilo. E em oposição a isso, a violência perpetuada pelo assassino, pelo sequestrador, não é mostrada, é apenas sugerida. O que define muito bem aonde que o Scott Derrickson se posiciona em relação àquilo que está acontecendo. Apesar de que esse desequilíbrio entre o que é sugerido e o que é mostrado pode desagradar alguns fãs de terror que estivessem esperando mais um terror no estilo do A Entidade. Não é isso que você vai ver aqui. Antes de eu continuar, eu peço apenas que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita e me segue também nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Continuando então. O foco desse filme aqui está nos personagens e não necessariamente na situação. E isso só é possível por conta das atuações espetaculares de todo o elenco principal. O protagonista, por exemplo, Mason Thames, ele expressa muito bem a impotência do seu personagem diante das situações que ele vivencia. E é isso que move a narrativa. A narrativa gira em torno dessa sua incapacidade de agir diante de uma situação que lhe causa medo. Além disso, o vilão, interpretado pelo Ethan Hawke, é um show à parte. Como ele fica o tempo todo com o rosto coberto, seja parcialmente ou seja totalmente, ele depende apenas da sua entonação de voz para conseguir passar para a gente aquilo que o personagem está sentindo. Ou melhor, os sentimentos que dominam o personagem em determinados momentos. Então, em alguns momentos a voz dele é mais suave, enquanto em outros ela é mais grossa, mas ela nunca deixa de ser assustadora. Mas o meu destaque aqui em relação às atuações vai para a irmã do protagonista, que é interpretada pela Madeleine McGraw. Ela é sensacional. A atuação dela combina visceralidade, delicadeza e humor, de tal maneira que muito ator veterano não consegue fazer. E só uma curiosidade aqui, o Scott Derrickson já tinha escalado ela para fazer o filme, e aí deu um conflito na agenda dela em que ela não poderia filmar nos meses em que o filme iria ser rodado. E aí o que aconteceu foi que o Scott Derrickson escolheu atrasar a produção dele para não perder essa atriz de 12 anos. Essa era a confiança que ele tinha nela e deu certo. Você vê isso no filme. Você vê por que o filme precisava dela para funcionar. Ainda assim, apesar de eu elogiar todas essas escolhas que o diretor faz de se focar muito mais no personagem,
tem algumas escolhas aqui que ele faz que não necessariamente são ruins, mas que pessoalmente eu não gostei tanto. A principal delas é a opção dele de mostrar as conversas que acontecem entre o protagonista e os fantasmas. E a maneira que ele faz para mostrar isso, né, visualmente, para traduzir isso visualmente para a gente, é colocar os fantasmas parados do lado do protagonista enquanto ele está no telefone. Então os fantasmas estão falando com ele atrás dele enquanto ele está falando no telefone, ele não tem noção de que os fantasmas estão ali, meio que não serve para nada, sabe? Fica um negócio que fica meio que solto ali na narrativa, porque esse artifício me parece ser um artifício muito gratuito para tentar mostrar alguma coisa mais assustadora. Então ele mostra aqueles corpos meio que em decomposição, só que ao mesmo tempo isso não influencia em nada na história. Está ali de maneira muito gratuita. Para não dizer que não influencia em nada na história, tem um momento ali que os fantasmas aparecem para a irmã do protagonista, que daí eles fazem alguma coisa. Mas enquanto eles aparecem lá no porão, meio que não faz diferença. Só a voz deles no telefone, que é o que acontece no conto, seria suficiente. Ainda assim, eu não acho que isso estrague o filme de maneira nenhuma. É só um pequeno ponto que não me agradou tanto. De maneira geral, esse filme é muito, mas muito bom mesmo. Vale muito a pena conferir, principalmente por conta do desenvolvimento dos personagens. É um drama sobre amadurecimento, sobre encontrar a coragem dentro de si, e tem uns fantasmas ali no meio também. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você já viu esse filme, deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo, e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.